Oiê, seja muito bem-vinda aqui de volta ao meu ateliê. Eu sou Gisele Moreira e hoje eu vou te mostrar como é rápido e prático de fazer uma nécessaire. E o molde da aula de hoje vai estar no meu grupo gratuito lá do Facebook. Então se liga que o link vai estar logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Os materiais utilizados para essa aula ficarão na descrição deste vídeo. Você irá cortar o seu tecido principal e também o forro de acordo com o molde. Feito isso, você vai colocar sobre o tecido uma manta R2 ou outra da sua preferência. Corte 4 partes de viés com 4 centímetros cada um para fazer o acabamento no zíper. Colocaremos na parte de trás e também na parte da frente e passaremos logo em seguida uma costura para fazer esse acabamento. Vou te mostrar como fazer esse passo a passo logo em seguida. Faremos o mesmo processo do outro lado do zíper. Para não correr o risco do zíper se soltar, eu coloco um alfinete juntando as 3 partes e em seguida passamos uma costura. Faça um retrocesso no início e no final dessa costura. Repita esse processo no outro lado do zíper. A costura deverá ficar assim e então retiramos o alfinete dos dois lados e vincamos da outra parte, do lado do direito do nosso viés. Vincamos essa costura e se quiser você pode passar, rebater uma costura para firmar ainda mais esse zíper com o viés. Vamos agora pegar o corpo principal da sua nécessaire e costurar junto ao zíper. Antes disso, vamos fazer um pique no tecido principal. Vamos fazer isso no alto, na base de cima da nécessaire e também embaixo do molde da nécessaire. Estes 2 piques servirá como guia para colocar tanto o zíper quanto a parte do forro e a nossa costura não ficar torta. Repito, com o mesmo processo de piques no tecido do forro e também na parte do zíper. Agora vamos fazer um sanduíche com o tecido principal, o lado do dentinho do zíper para baixo, frente com a frente do tecido, cursor para baixo e em seguida colocamos sobre o zíper o nosso tecido que vai para o forro. Colocamos pique com pique e o lado direito do nosso forro voltado para baixo. Centralizo cada um dos piques e alinho junto com o alfinete. Coloco o alfinete em cada uma das partes e em seguida passamos uma costura. Coloco o tecido para o lado direito e rebatemos essa costura. Posicione a segunda parte do tecido principal e vamos repetir o processo colocando o lado direito do zíper voltado para o lado direito do tecido principal, frente com frente. Alinhamos então o nosso pique, coloque também, se assim você preferir, o alfinete e vamos repetir esse processo colocando também o forro e em seguida passar a costura. Repita também o processo de virar o tecido para o lado direito e rebater a costura junto ao zíper. Vamos agora unir as 2 partes do forro e unir as 2 partes do tecido principal. Coloque frente do tecido do forro junto com a frente do tecido do forro
juntando assim as duas partes. Coloque as duas partes dos tecidos de maneira que fique bem alinhados. Observe que fique a frente do tecido principal junto com a segunda parte do tecido principal. A mesma coisa acontece com as partes do forro. Agora, o pulo do gato. Para ficar uma costura bem acabada, vamos pegar a parte do zíper e jogar para o lado do forro, desta forma. Perceba que o viés, que é o acabamento do zíper, fica todo voltado para o lado do forro. Coloque alfinete segurando essas partes, se assim você preferir. Em seguida, vamos passar uma costura nas duas laterais. Alinhamos o tecido principal e também o tecido do forro, partes com partes. Colocamos também o acabamento do zíper voltado para o forro e passamos também uma costura. Na parte do forro, iremos costurar deixando o meio sem costura. Então costuramos um pouquinho, deixa um espaço e costura o restante, ficando assim o meio entreaberto, que é por onde iremos desvirar nossa peça. Na parte de cima podemos costurar de fora a fora, lembrando que as laterais na parte da caixinha de leite não iremos costurar. Seguimos com a costura e em seguida eu mostro para vocês. Segure atrás a linha da bobina e a linha da agulha para que não embole no início da costura. Reforce a costura com o retrocesso quando chegar na parte do zíper. Fizemos a costura em cada lateral, tanto no forro quanto na parte do tecido principal. Fizemos também a costura na parte de cima do tecido principal e na parte do forro deixamos uma abertura, que é por onde iremos desvirar nossa peça. Abra o zíper para que facilite na hora de desvirar nossa peça. Vamos agora costurar os 4 cantinhos que ficaram abertos. Esse quadradinho chamamos de caixinha de leite. Vamos unir costura com costura. E em seguida vamos colocar o excesso de tecido tombando um para cada lado. Isso facilita para não acumular a quantidade de tecido e não quebrar sua agulha. Passe uma costura com o pé de máquina nos 4 cantos. Vamos então costurando, repetindo o processo em cada uma das caixinhas de leite. Faça a mesma coisa também na parte do forro. E assim fica cada um dos cantinhos já costurados. Agora fica muito fácil, naquela parte onde deixamos a abertura, com o zíper já aberto, iremos desvirar nossa peça e já está pronta a nossa nécessaire. Única coisa agora que nos falta é costurar o espaço onde deixamos aberto. Alinhe, vamos embutir a costura. Assim que fizer essa costura, podemos levar ao ferro para acertar cada um dos cantinhos. E pronto!
finalizamos a nossa necessaire. Seja cuidadosa com cada um dos cantinhos para ficar bem perfeito. Sua cliente vai amar. Ah, não esqueça também o cantinho do zíper. Cada um desses cantinhos tem que ficar perfeitamente voltado para fora. Lembrando que cada detalhe é o que conta para uma boa venda. Essa necessaire ela é do tamanho pequeno, porém cabe muita coisa aí dentro. Então capriche aí na costura que eu tenho certeza vai ser sucesso. E então, minha amiga, gostou do vídeo de hoje? Não disse pra você que ia ser fácil? Deixa aqui pra mim nos comentários uma dica para um próximo vídeo, talvez a sua dica pode ser atendida. Um beijo e tchau, tchau para o próximo vídeo.